Oração ao anjo da guarda, para fortalecer seu espírito e acabar com a insegurança. A insegurança é uma das batalhas mais silenciosas que existem. Ela não grita, não aparece, não se mostra abertamente. Ela age por dentro, de forma discreta, até que um dia a pessoa percebe que perdeu confiança em si mesma. A insegurança aparece quando você começa a duvidar daquilo que já sabe fazer, quando você hesita antes de tomar decisões simples, quando o medo de errar se torna maior que a vontade de acertar, quando você sente que não é suficiente, mesmo se esforçando mais do que deveria. Ela enfraquece sua essência, consome sua energia e te faz acreditar em mentiras sobre quem você é. A insegurança tenta convencer você de que não tem valor, de que não merece, de que não é capaz, de que sempre ficará para trás. E pouco a pouco, essa sensação de insuficiência começa a dominar áreas importantes da vida: relacionamentos, decisões, sonhos, fé e até sua própria identidade. A verdade é que ninguém nasce inseguro. A insegurança é construída. Ela nasce de comparações, críticas, rejeições, palavras que machucaram, expectativas que você não conseguiu cumprir, situações que marcaram mais do que deveriam. Ela se instala de forma suave e profunda, e quando você percebe, já está vivendo a partir de medos que não pertencem a você. A insegurança não é apenas um sentimento, é um peso espiritual, é uma sombra emocional, é uma barreira invisível que tenta impedir você de se enxergar como Deus te enxerga. E muitas vezes, você luta sozinho contra algo que nunca foi para ser enfrentado sozinho. É justamente nesse ponto que o seu anjo da guarda se levanta. Ele vê o que está acontecendo dentro de você antes de você admitir. Ele percebe quando o medo começa a substituir sua fé. Ele identifica quando a dúvida tenta roubar seu propósito. Ele observa quando sua alma começa a se encolher diante da vida. E quando percebe que a insegurança está tomando espaço demais dentro de você, ele intervém. Não de forma barulhenta, mas de forma firme e silenciosa. Ele começa a trabalhar dentro da sua mente, dentro das suas emoções, dentro do seu espírito. Ele afasta pensamentos que te enfraquecem, desarma comparações destrutivas, enfraquece vozes internas que não pertencem a Deus e reergue sua força onde você achou que não havia mais nada. A insegurança não é combatida com esforço humano, ela é combatida com verdade espiritual. É necessário que Deus toque áreas internas que você não consegue acessar. É necessário que seu anjo limpe memórias que estão presas. É necessário que sua identidade seja realinhada. E é necessário que você aceite que não precisa vencer essa batalha sozinho. Quando o céu decide fortalecer você, ninguém pode impedir. Nem pessoas, nem palavras, nem experiências antigas. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, cansado de duvidar de si mesmo, exausto de sentir que nunca é suficiente, sobrecarregado por pensamentos que diminuem sua força. Talvez você esteja lutando externamente enquanto sua alma sofre internamente. Mas hoje, neste momento, algo começa a mudar. A insegurança não será o capítulo final da sua história. Deus não criou você para viver com medo. Não criou você para se encolher diante da vida. Ele te criou com força, com propósito e com identidade espiritual firme. E o seu anjo da guarda está aqui para lembrar você disso. A partir deste vídeo, você não vai apenas entender a insegurança. Vai romper com ela. Vai se fortalecer. Vai recuperar sua força interior. Vai resgatar sua identidade. E vai perceber que existe dentro de você uma coragem que nunca desapareceu, apenas foi abafada. No próximo tópico, você vai descobrir como a insegurança começa, como ela se forma e como o seu anjo da guarda percebe esse movimento antes mesmo de você sentir. A insegurança não nasce de um único acontecimento. Ela é construída, camada por camada, a partir de experiências que marcaram você profundamente, mas que muitas vezes foram ignoradas ou normalizadas ao longo da vida. São raízes que se escondem na memória, discretas, quase imperceptíveis, mas que influenciam pensamentos, emoções e atitudes todos os dias.
Para alguns, essa raiz nasce na infância, em palavras duras que nunca deveriam ter sido ditas. Para outros, surge na adolescência em comparações injustas, rejeições silenciosas ou humilhações que ficaram gravadas no coração. Para muitos, a insegurança nasce na vida adulta, quando uma queda, um erro ou uma perda abala aquilo que sustentava a identidade. Essas raízes permanecem escondidas, mas produzem frutos amargos: medo, dúvida, autocobrança excessiva, sensação de inadequação. São pequenas feridas que nunca foram curadas completamente, e elas se manifestam nas entrelinhas da vida, no medo de se expor, na preocupação constante em agradar, no silêncio para não desagradar, na hesitação em tomar decisões, na dificuldade de confiar em si mesmo, na sensação de que você nunca faz o suficiente. A insegurança não surge do nada. Ela é sempre um eco de algo que feriu, decepcionou ou quebrou parte da sua confiança. Mas enquanto você tenta entender esses sentimentos, o seu anjo da guarda já percebeu tudo muito antes. Ele sente quando sua alma perdeu firmeza. Ele nota quando a dúvida começa a ocupar espaços que pertencem à fé. Ele identifica quando você passa a acreditar mais em suas fraquezas do que no propósito que Deus colocou em você. O anjo observa mudanças que você não nota, a forma como sua postura muda, como a voz enfraquece ao falar de si mesmo, como seus pensamentos começam a se tornar mais autodepreciativos, como sua energia espiritual diminui sem motivo aparente. A insegurança tem raízes emocionais, mas também espirituais. Cada vez que você aceita uma mentira sobre si mesmo, você enfraquece a verdade que Deus plantou no seu espírito. Cada vez que você repete mentalmente que não é capaz, você alimenta um ciclo que impede seu crescimento. E o anjo da guarda sabe que isso não pertence à sua identidade. Ele sabe quem você é diante de Deus. Ele sabe o valor que você carrega. Ele sabe as habilidades que você esqueceu. Ele sabe a força que você possui, mas que foi enterrada sob camadas de medo e autocrítica. Por isso, antes mesmo de você entender que está inseguro, o anjo já começou a agir. Ele sente quando sua alma está sendo afetada por vozes externas. Ele identifica quando pensamentos destrutivos começam a ganhar espaço. Ele percebe quando uma situação mexe com áreas sensíveis do seu coração. E ele intervém para impedir que essas raízes cresçam ainda mais. Muitas vezes, você sente um incômodo, uma inquietação, uma sensação de que algo está errado dentro de você. Não é apenas emocional, é espiritual. É o anjo da guarda mostrando que existem raízes que precisam ser arrancadas. Essas raízes podem se formar de diferentes maneiras. Algumas vêm de palavras, palavras que foram ditas com dureza, palavras que diminuíram você, palavras que você guardou mesmo sabendo que eram injustas. O coração registra aquilo que a mente tenta ignorar. E o anjo sabe que palavras têm poder. Ele se aproxima cada vez que você se lembra de algo que ainda dói, mesmo que faça anos. Outras raízes vêm de comparações. Quando alguém te comparou com outra pessoa, quando te fizeram acreditar que você sempre estava abaixo, quando você começou a medir seu valor pelos padrões dos outros, a comparação mata a confiança. E o anjo percebe quando você olha para si mesmo com olhos que não são seus. Ele tenta corrigir sua visão espiritual, lembrando sua alma de que ninguém no mundo carrega o propósito que Deus colocou em você. Há também as raízes que vêm de frustrações, momentos em que você tentou e não conseguiu, situações em que você deu tudo de si e ainda assim foi rejeitado, projetos que não deram certo, relações que quebraram sua confiança. Essas experiências abrem espaço para o medo de tentar novamente. E o anjo sabe que você não foi criado para viver com medo. Ele percebe quando você começa a hesitar, quando perde a vontade de arriscar, quando deixa de acreditar que pode avançar. E existem raízes mais profundas ainda, as que vêm da rejeição. Seja uma rejeição explícita ou silenciosa, ela deixa marcas profundas. Ela faz a alma duvidar do próprio valor. Ela cria feridas que não cicatrizam facilmente. E o anjo, atento a cada detalhe,
Sente quando a rejeição tenta definir quem você é. Ele trabalha para impedir que essa mentira tome o lugar da verdade divina. Você não precisa ter consciência de todas essas raízes. Às vezes você nem sabe de onde a insegurança veio. Mas o céu sabe, Deus sabe, o anjo sabe, e eles trabalham para trazer cura exatamente onde você não consegue alcançar. No próximo tópico, você vai entender como a insegurança afeta sua identidade espiritual e como ela distorce a forma como você se enxerga diante de Deus. A insegurança não afeta apenas suas emoções. Ela afeta diretamente sua identidade espiritual. Ela altera a forma como você se enxerga, distorce a visão que você tem de si mesmo e, aos poucos, começa a moldar sua vida a partir de medos e não de verdades. A insegurança é um dos ataques mais sutis contra o coração, porque ela não destrói de uma vez. Ela corrói aos poucos, e quanto mais ela cresce, mais ela obscurece a percepção de quem você é diante de Deus. A identidade espiritual é a base de tudo. É a consciência do seu valor, da sua essência, do seu propósito e da força que Deus colocou em você. Quando essa base está firme, você caminha com segurança, toma decisões com clareza, reconhece sua capacidade, protege sua paz, sabe quando dizer não, sabe quando avançar e sabe quando recuar. Mas quando essa identidade é enfraquecida pela insegurança, tudo fica confuso. Você passa a enxergar o mundo a partir das suas fragilidades e não da sua verdade. Passa a olhar para si mesmo como alguém sempre inferior, sempre insuficiente, sempre menor do que realmente é. A insegurança cria uma espécie de névoa espiritual. Uma névoa que distorce a forma como você se vê. Você deixa de enxergar suas qualidades, suas conquistas, suas vitórias e suas capacidades, e passa a se perceber apenas pelos pontos em que falhou. A insegurança não mostra a verdade. Ela mostra uma versão reduzida de você, uma versão limitada, uma versão enfraquecida, uma versão que não representa quem Deus formou. E isso é perigosíssimo, porque a forma como você se vê determina a forma como você vive. Quando sua identidade espiritual está desorganizada, tudo ao seu redor começa a se desorganizar. Decisões são tomadas com medo e não com sabedoria. Relacionamentos se tornam um lugar de dependência e não de parceria. O trabalho vira um campo de comparação e não de propósito. A vida espiritual perde força, porque o coração se sente indigno. A insegurança rouba a essência do que é verdadeiro dentro de você e te faz acreditar em versões que não correspondem ao que Deus vê. Mas o seu anjo da guarda percebe essa distorção muito antes de você. Ele enxerga a mudança no seu olhar, na sua postura, na sua energia. Ele sente quando você começa a hesitar em coisas que antes realizava com naturalidade. Ele percebe quando sua luz interior se enfraquece. Ele nota quando pensamentos autodestrutivos começam a se tornar frequentes. Ele observa quando você começa a aceitar menos do que merece. Para o anjo, essa mudança é clara como água. Ele enxerga a deformação da sua identidade espiritual e, imediatamente, começa a trabalhar para reerguer o que está sendo abalado. Mas como a insegurança desorganiza essa identidade? Existem várias formas. Primeiro, ela rouba sua voz. Você passa a se calar por medo de errar, por medo de ser julgado, por medo de parecer fraco. Você para de expressar o que sente, deixa de comunicar necessidades e se esconde em silêncio. Quando sua voz é silenciada, sua identidade perde um dos seus pilares. Segundo, ela minimiza suas conquistas. Você pode ter realizado muito, vencido desafios, superado dores, construído resultados. Mas a insegurança sempre tenta convencer que foi pouco, foi sortudo, foi coincidência. Ela te impede de reconhecer seu próprio valor, e uma identidade que não reconhece seu valor se torna frágil. Terceiro, ela exagera seus erros. O que para qualquer outra pessoa seria apenas um tropeço, para você se torna um fracasso. A insegurança dá proporções gigantescas ao que deveria ocupar pouco espaço. E quando o erro ganha mais destaque que a vitória, a identidade se desequilibra. Quarto,
ela sequestra sua coragem. Você deixa de tentar coisas novas, deixa de dizer sim a oportunidades, deixa de arriscar, deixa de avançar. A insegurança paralisa, e quando o movimento para, a alma adoece. Quinto, ela altera sua visão espiritual. A insegurança faz você acreditar que não é digno daquilo que Deus preparou. Faz você achar que nunca será capaz. Faz você interpretar bênçãos como coincidências. Faz você esquecer que existe propósito na sua vida. Ela te afasta de quem você realmente é em Deus. Mas enquanto a insegurança tenta destruir sua identidade, o seu anjo trabalha para reconstruí-la. Ele te lembra de forma sutil do seu valor. Ele traz à memória momentos em que você foi forte. Ele te dá paz quando a dúvida tenta te dominar. Ele se aproxima quando sua alma começa a desmoronar. Ele te guia para longe de ambientes que amplificam sua insegurança. Ele te protege de situações que poderiam aprofundar ainda mais essa ferida. Ele luta por você, até mesmo quando você não tem energia para lutar por si mesmo. O seu anjo sabe quem você é. Ele viu sua vida desde o início. Ele conhece sua essência, seus dons, sua força, sua luz. Ele sabe de onde você veio, o que já superou e o que ainda vai conquistar. E é por isso que ele não permite que a insegurança defina sua história. Ele está aqui para te relembrar da identidade que Deus te deu e para te conduzir de volta à sua força espiritual. No próximo tópico, você vai entender como o seu anjo remove, de forma silenciosa e profunda, as vozes internas que enfraquecem sua alma. A insegurança não nasce apenas das situações externas. Ela nasce principalmente das vozes internas que você alimentou sem perceber. São frases que se repetem na mente, pensamentos que surgem nos momentos mais frágeis, memórias que insistem em voltar, interpretações distorcidas sobre quem você é. Essas vozes, mesmo silenciosas, possuem força suficiente para te paralisar. Elas dizem que você não é capaz, que não é bom o bastante, que nunca vai conseguir, que sempre ficará atrás dos outros. E o mais perigoso é que, à medida que você escuta essas vozes repetidamente, elas começam a parecer verdadeiras. Essas vozes internas não surgem do nada. Elas são formadas ao longo do tempo. Cada palavra dura que você ouviu, cada comparação que te feriu, cada rejeição que você viveu, cada crítica que te marcou, cada erro que te envergonhou, deixou um eco dentro de você. E a insegurança usa exatamente esses ecos para te manter emocional e espiritualmente enfraquecido. Ela transforma memórias em prisões, cria interpretações distorcidas, aumenta o volume dos seus medos e diminui a força da sua fé. É por isso que a insegurança se instala tão facilmente. Ela fala usando a sua própria voz. Mas o seu anjo da guarda percebe essas vozes antes de você perceber. Ele identifica quando seus pensamentos estão sendo influenciados por memórias antigas. Ele nota quando você começa a acreditar em coisas que não correspondem à sua verdade espiritual. Ele sente quando sua energia interna muda, quando seu espírito perde firmeza, quando sua confiança oscila. E é nesse momento que o anjo começa a agir de uma forma silenciosa e profunda para remover essas vozes do seu interior. O trabalho dele não é brusco, não é barulhento, não é repentino. Ele age com precisão espiritual, porque ele sabe que a alma é sensível e qualquer movimento brusco pode causar ainda mais feridas. O anjo começa primeiro silenciando pensamentos que enfraquecem você. Você percebe isso quando, de repente, uma preocupação constante parece perder força, quando um medo que te acompanhava começa a desaparecer, quando aquele pensamento destrutivo que repetia em sua mente perde intensidade. Não é coincidência, é intervenção espiritual. Em seguida, o anjo começa a dissolver memórias que te mantinham preso. Você sente esse movimento quando uma lembrança que antes doía já não te fere com a mesma força, quando algo que te envergonhava já não te paralisa, quando situações que antes dominavam sua mente passam a ocupar menos espaço. É o céu limpando espaços internos que estavam ocupados por sombra e devolvendo luz ao seu espírito.
Depois, o anjo atua, removendo crenças negativas. Isso acontece quando você começa a perceber que pensamentos como "eu não sou capaz" já não fazem sentido. Quando você se pega tendo respostas mais maduras. Quando uma nova percepção surge dentro de você, sem esforço. Isso não vem simplesmente da sua força. Vem do trabalho espiritual que está sendo feito dentro de você. Outro movimento silencioso do anjo é a substituição de mentiras por verdade espiritual. Ele faz isso através de intuições repentinas que te lembram de quem você realmente é. Momentos de clareza em que você percebe sua força. Sussurros internos que te trazem paz. Ideias novas que reorganizam sua mente. Sentimentos que restauram sua segurança. O céu sempre substitui mentira por verdade e a verdade sempre fortalece. O anjo também trabalha te afastando de ambientes que amplificam sua insegurança. Sem perceber, você começa a se distanciar de pessoas que te diminuem, de conversas que te desgastam, de lugares que te drenam. Situações que antes te colocavam para baixo começam a perder espaço. Você começa a priorizar sua paz. Começa a valorizar sua energia. Começa a dizer não com mais firmeza. Essa mudança não é acaso, é proteção espiritual. A remoção das vozes internas também ocorre quando o anjo cria uma espécie de silêncio dentro de você. Um silêncio profundo que não é vazio, mas descanso. Você percebe isso nos momentos em que, mesmo cercado por problemas, sente uma paz inexplicável. Isso é o céu combatendo a insegurança de dentro para fora. É o anjo interrompendo ruídos que te feriam e dando espaço para que sua alma respire novamente. E talvez o movimento mais importante do anjo seja este. Ele fortalece sua verdadeira voz interna. Aquela voz que você perdeu por causa das dores. Aquela voz que te lembra do seu valor, do seu propósito, da sua força. Aos poucos, você passa a se perceber diferente. Começa a confiar mais em si mesmo. Começa a tomar decisões com mais segurança. Começa a enxergar a vida por outra perspectiva. Não é arrogância, não é ilusão, é recuperação espiritual. As vozes internas que te enfraqueciam não definem quem você é. Elas apenas refletiam feridas que precisavam ser curadas. E agora que o anjo está removendo cada uma delas, sua verdadeira identidade está emergindo. E com ela, uma força que você não sabia que ainda existia. No próximo tópico, você vai descobrir como Deus cria coragem dentro de você, onde antes havia medo, e como o anjo da guarda participa dessa reconstrução espiritual. A coragem não é a ausência de medo. É a capacidade de seguir adiante, mesmo com o medo presente. Muitas pessoas acreditam que coragem é algo que surge repentinamente, como um impulso emocional, mas no mundo espiritual, a coragem é construída. Ela nasce da restauração da sua identidade, do fortalecimento da alma, da clareza interior que substitui confusão, e principalmente da presença ativa do seu anjo da guarda, que trabalha em silêncio para transformar medo em força. O medo paralisa, mas a coragem ilumina. O medo prende, mas a coragem liberta. E quando Deus decide restaurar sua coragem, nenhuma voz interna, nenhuma lembrança e nenhuma insegurança consegue impedir essa construção. A reconstrução da coragem começa quando Deus toca a raiz do medo. O medo não surge do nada. Ele nasce de algo que te feriu, te marcou, te abalou ou te fez perder a confiança. Por isso, antes de criar coragem dentro de você, o céu cura as áreas que alimentavam esse medo. Pode ser um trauma antigo, um fracasso que você nunca conseguiu superar, uma situação em que você foi humilhado, um momento em que você perdeu a confiança em si mesmo, ou uma temporada de vida em que tudo parecia fugir do controle. Quando o céu começa a trabalhar nessas áreas, algo dentro de você se reorganiza. O coração começa a recuperar firmeza, a mente começa a recuperar clareza, o espírito começa a recuperar força, e é nesse momento que o seu anjo da guarda se torna ainda mais ativo. Ele identifica exatamente onde sua coragem foi quebrada, mesmo que você não consiga lembrar com clareza.
Ele percebe quando um medo não pertence ao presente, mas é um resíduo emocional do passado. Ele sabe quando você está se sabotando, porque está tentando se proteger de algo que já não existe mais. Ele reconhece quando sua energia diminui diante de desafios que você poderia enfrentar com tranquilidade. Ele entende quando você hesita não porque é fraco, mas porque foi ferido. Então o anjo começa o processo de reestruturação espiritual. Ele coloca em sua mente pensamentos mais fortes que o medo. Pensamentos que não são de euforia, mas de estabilidade. Pensamentos que não te pressionam, mas te firmam. Pensamentos que servem como âncoras emocionais nos momentos de insegurança. Você percebe isso quando, mesmo diante de algo assustador, sente uma calma inesperada. Quando diante de uma decisão difícil, surge uma clareza repentina. Quando diante de um confronto emocional, você sente coragem fluindo de dentro, sem esforço. Deus também fortalece sua coragem enviando paz. Não a paz superficial que depende de circunstâncias, mas a paz profunda que nasce da certeza espiritual. A paz é o terreno onde a coragem cresce. Quando o coração está em paz, ele não teme. Quando a alma está alinhada, ela não foge. Quando o espírito está firme, ele não se esconde. A paz é a base da coragem, e o seu anjo da guarda trabalha incansavelmente para estabelecer essa paz dentro de você. Outro aspecto essencial desse processo é a verdade espiritual. O medo vive de mentiras. Ele sussurra que você não consegue. Ele diz que você vai falhar. Ele te convence de que você é pequeno demais, mas a coragem nasce da verdade sobre quem você é em Deus, da verdade sobre a força que existe dentro de você, da verdade sobre o propósito que o céu colocou na sua história. Quando o anjo reacende essas verdades dentro de você, o medo perde território. E então, uma mudança profunda começa a acontecer. Aquilo que antes te intimidava começa a perder força. Situações que te paralisavam passam a parecer menores. Conflitos que te derrubavam passam a ser encarados com maturidade. Medos antigos deixam de ter poder porque você entende que não está lutando sozinho. É o começo da coragem espiritual. Uma coragem que não depende de esforço humano, mas de restauração divina. A reestruturação da coragem também envolve reposicionamento. Deus começa a te levar para situações que exigem pequenos passos de confiança. Não para te assustar, mas para te treinar. Você percebe isso quando surge uma oportunidade que te desafia, quando uma conversa difícil precisa ser feita, quando uma decisão importante aparece diante de você. Esses momentos são convites espirituais. Eles não vêm para te derrubar. Eles vêm para te preparar para vitórias maiores. E o seu anjo da guarda estará ao seu lado em cada uma delas. Outro ponto fundamental é que Deus te devolve a coragem, lembrando quem você era antes da insegurança te ferir. Ele traz à memória momentos em que você foi forte, momentos em que superou, momentos em que enfrentou, momentos em que cresceu. Ele te lembra que a força nunca saiu de você. Ela apenas foi abafada. Quando essa lembrança é reacendida, sua alma se levanta. Sua postura muda. Sua energia espiritual volta a brilhar. E então, algo extraordinário acontece. Você começa a acreditar novamente. Acreditar em si mesmo. Acreditar no propósito que carrega. Acreditar na proteção do céu. Acreditar que o medo não tem mais domínio sobre você. Esse é o ponto exato em que a coragem é consolidada. Não uma coragem agressiva, mas uma coragem tranquila, firme, sólida, inabalável. Essa coragem não é construída de um dia para o outro. Ela é construída aos poucos, com cuidado, paciência e intervenção divina. Mas quando ela se estabelece, nada consegue derrubar você com facilidade. Porque quem foi fortalecido pelo céu não teme tempestades, não teme rejeições, não teme o amanhã, não teme mudanças. Quem foi fortalecido pelo céu aprende a confiar. No próximo tópico, você vai reconhecer os sinais de que essa força espiritual já está surgindo dentro de você e que sua insegurança
está sendo desfeita pelo céu. A cura da insegurança raramente se revela de forma explosiva ou repentina. Pelo contrário, ela aparece em sinais discretos, movimentos sutis, pequenas mudanças internas que se manifestam antes mesmo que sua mente perceba. Quando Deus começa a curar a insegurança e reconstruir sua coragem, esses sinais surgem como indícios de que o céu está reorganizando sua alma, limpando emoções antigas, fortalecendo sua identidade e devolvendo a firmeza que havia sido enfraquecida ao longo da vida. E o seu anjo da guarda participa ativamente desse processo, criando percepções novas, restaurando conexões internas e guiando você a reconhecer esses sinais como parte da sua libertação. O primeiro sinal de cura é a sensação repentina de paz em situações que antes te deixavam inseguro. Você percebe que algo mudou quando um cenário que normalmente te provocava ansiedade começa a te parecer mais leve. Isso não acontece porque o problema desapareceu, mas porque seu espírito está sendo fortalecido. A paz é sempre o primeiro sinal de que Deus está reorganizando algo dentro de você. Quando a paz chega antes da solução, a cura já começou. O segundo sinal é uma clareza mental inesperada. A insegurança cria confusão, embaralha pensamentos e dificulta tomadas de decisão. Quando a cura está acontecendo, pequenos clarões de compreensão surgem. De repente, uma escolha que parecia impossível fica mais clara. Um problema que te paralisava passa a parecer mais simples. Uma dúvida que te perseguia perde força. Isso é o céu limpando sua mente, removendo ruídos internos e devolvendo a ordem necessária para que você consiga enxergar a vida com lucidez. O terceiro sinal é a diminuição do medo de errar. A insegurança tem como raiz o medo constante do fracasso. Mas quando o seu anjo da guarda começa a remover essas vozes internas, você passa a agir com mais liberdade. Toma pequenas decisões sem tanto receio. Se permite tentar sem exigir perfeição. Percebe que o erro não define seu valor. A coragem de tentar é um dos sinais mais evidentes de cura espiritual. O quarto sinal é o aumento da sua sensibilidade espiritual. Você sente mais vontade de orar, mais necessidade de se conectar com o céu, mais facilidade para perceber sinais, intuições e movimentos internos. Sua alma se torna mais leve e mais aberta à presença de Deus. Isso acontece porque, quando a insegurança está se dissipando, a fé tem espaço para florescer novamente. A insegurança sufocava sua conexão espiritual. A cura devolve essa conexão com força renovada. O quinto sinal é a mudança na maneira como você reage às críticas. Antes, qualquer palavra contrária te abalava profundamente. Agora, você começa a perceber que nem tudo o que dizem é verdade. Que muitas opiniões não têm peso real, que sua identidade não pode ser moldada pela visão dos outros. Essa mudança não é arrogância, é maturidade emocional e espiritual. É o céu devolvendo discernimento ao seu coração. O sexto sinal é a sensação de que você está se reencontrando com a sua própria essência. Você volta a gostar de coisas que havia abandonado. Volta a se sentir mais autêntico. Volta a ter vontade de expressar sua opinião. Volta a sentir prazer em pequenas conquistas. É como se partes suas, que estavam adormecidas, começassem a despertar novamente. Essa sensação é um sinal claro de cura profunda. O sétimo sinal é o aparecimento de pequenos atos de coragem que antes eram impensáveis. Pode ser falar o que pensa, defender seus limites, tomar uma decisão firme, encarar uma conversa difícil ou simplesmente se posicionar. São movimentos pequenos, mas consistentes. E cada um deles é um testemunho silencioso de que sua alma está se fortalecendo. A coragem renascida começa sempre em pequenas doses. O oitavo sinal é a diminuição da autocrítica. A insegurança faz você ser extremamente duro consigo mesmo. Mas quando o céu começa a curar essa ferida, você passa a olhar para si com mais compaixão. Passa a reconhecer suas limitações com maturidade. Passa a celebrar pequenas vitórias. Passa a entender que você é humano e que humanidade não é sinônimo de fraqueza.
Esse abrandamento da autocrítica é uma libertação emocional que Deus produz para que sua alma volte a respirar. O quinto sinal é a capacidade de se posicionar sem sentir culpa. A insegurança sempre te impedia de se colocar. Mas quando a cura está acontecendo, você percebe que tem direito a limites, que tem direito a respeito, que tem direito a decidir o que é melhor para você. Pela primeira vez em muito tempo, você sente que não precisa pedir desculpas por existir. Isso é libertação espiritual. E talvez o sinal mais profundo seja o surgimento de uma confiança interna que você não consegue explicar. Uma confiança tranquila, sólida, silenciosa. Não baseada em resultados, mas baseada na sensação de que o céu está com você. Você sente que não está caminhando sozinho. Sente que existe uma presença te guiando. Sente que sua história está sendo conduzida com cuidado. Essa confiança é o maior sinal de que sua insegurança está perdendo poder e sua força espiritual está sendo restaurada. No próximo tópico, você vai aprender como se preparar de forma consciente e espiritual para abandonar definitivamente a insegurança e assumir a identidade forte, madura e confiável que Deus formou dentro de você. A cura da insegurança acontece por etapas. Primeiro, o céu identifica a raiz. Depois, o anjo elimina as vozes internas que te enfraqueciam. Em seguida, Deus reestrutura sua coragem e devolve clareza ao seu espírito. Mas existe um momento crucial em todo esse processo: a escolha consciente de abandonar a insegurança e assumir sua verdadeira identidade espiritual. Essa fase é um divisor de águas. É quando você deixa de lutar contra o que sente e começa a caminhar a partir de quem realmente é. É quando você deixa de se esconder atrás de medos e começa a se posicionar com maturidade. É quando a insegurança deixa de ser sua referência emocional e passa a ser apenas uma lembrança de um tempo que ficou para trás. Abandonar a insegurança não significa nunca mais sentir medo. Medo é humano, insegurança é espiritual. O medo você enfrenta, a insegurança você supera. E essa superação começa com uma escolha. A escolha de parar de aceitar como verdade tudo o que sua mente repetiu durante anos. A escolha de não alimentar mais narrativas internas que não combinam com quem Deus te formou para ser. A escolha de reconhecer que você não é o que viveu, mas o que foi transformado. Abandonar a insegurança é tomar posse da verdade espiritual sobre a sua identidade. O primeiro passo dessa preparação é reorganizar a forma como você se enxerga. Você precisa substituir a visão distorcida criada pela insegurança por uma visão espiritual que reflita a verdade. Isso significa olhar para si mesmo sem exagerar seus erros e sem reduzir seus acertos. Significa entender que seu valor não depende de aprovação externa. Significa perceber que sua força não veio de conquistas, mas da mão de Deus que te guiou até aqui. Quando você começa a se enxergar com esses olhos, a insegurança perde seu principal alimento. O segundo passo é aprender a se posicionar emocionalmente. A insegurança te fez ceder demais, se diminuir demais, duvidar demais. Mas agora, com sua alma sendo fortalecida, você precisa aprender a estabelecer limites. Limites saudáveis, firmes e necessários. Limites que protegem sua energia, sua fé e sua identidade. Quando você começa a dizer não para o que te diminui e sim para o que te constrói, você se posiciona como alguém que sabe quem é. O terceiro passo é treinar sua voz interna. A insegurança cria um diálogo interno destrutivo. Para abandoná-la, você precisa reconfigurar esse diálogo com verdade espiritual. Não basta tentar pensar positivo. É necessário pensar alinhado com Deus, pensar a partir da sua essência, pensar a partir da sua história, pensar a partir do propósito que você carrega. Isso não acontece da noite para o dia, mas acontece sempre que você confronta uma mentira com uma verdade. Sempre que você troca uma crítica interna por uma afirmação espiritual. Sempre que você substitui dúvida por fé. O quarto passo é aceitar que você merece a vida que Deus está preparando. A insegurança cria uma sensação de indignidade.
Faz você acreditar que não é digno do amor, da oportunidade, da vitória, da proteção. Mas abandonar a insegurança significa aceitar que Deus não erra. Se Ele está te fortalecendo, te limpando, te protegendo e te guiando, é porque existe um propósito sobre sua vida. E você merece viver esse propósito plenamente. Aceitar isso não é arrogância, é maturidade espiritual. O quinto passo é abandonar comparações. A insegurança floresce quando você se mede pela vida dos outros. Mas quando você compreende que Deus não repete histórias, você entende que cada vida tem um ritmo, um propósito e uma construção diferente. Comparar sua jornada com a de outra pessoa é desonrar o plano único que Deus desenhou para você. A preparação para abandonar a insegurança inclui libertar sua alma do peso das comparações e focar apenas no que o céu está construindo dentro de você. O sexto passo é encarar suas vulnerabilidades com maturidade. A insegurança transforma a vulnerabilidade em fraqueza, mas Deus a transforma em oportunidade de crescimento. Quando você aceita suas limitações com humildade e trata suas feridas com cuidado, sua alma ganha força. Vulnerabilidade não te diminui, ela te humaniza. E quando você a encara como parte da sua história, você cria um terreno fértil para a reconstrução espiritual. O sétimo passo é se abrir para o novo. A insegurança te mantinha preso ao conhecido, ao confortável, ao previsível. Mas abandonar a insegurança significa permitir que Deus te leve para lugares que você nunca imaginou. Significa confiar em caminhos que ainda não foram revelados. Significa aceitar que o novo pode assustar, mas também pode transformar. O novo exige coragem. E coragem é exatamente o que o céu está te devolvendo. O oitavo passo é reconhecer que você não está sozinho. A insegurança te fez acreditar que tudo dependia de você. Mas agora você entende que existe proteção, direção e força atuando ao seu lado. Seu anjo da guarda não te abandona. Ele não te deixa caminhar às cegas. Ele está presente em cada passo, reforçando sua identidade, iluminando sua mente e te guiando para longe de qualquer coisa que te enfraqueça. O nono passo é permitir que o céu finalize o que começou. Você pode sentir que ainda há resquícios de insegurança, e isso é normal. A cura é um processo, mas quando você se dispõe a abandonar o que te machucou por tanto tempo e assumir a identidade espiritual que sempre foi sua, o céu continua o trabalho. Deus finaliza aquilo que iniciou. O anjo consolida o que foi transformado, e sua alma entra em equilíbrio. No próximo tópico, você fará a oração forte ao anjo da guarda, que sela tudo o que foi construído até aqui, fortalece seu espírito e encerra definitivamente o ciclo da insegurança. Respire fundo. Acomode seu coração. Esta é uma oração construída para tocar exatamente as áreas em que a insegurança se escondeu dentro de você. Não é uma oração para ser repetida mecanicamente. É uma oração para ser sentida, acolhida e permitida. Cada palavra é um movimento espiritual que fortalece sua alma, reestrutura sua coragem e fecha definitivamente as portas pelas quais o medo entrou. Abra seu espírito, porque o céu vai trabalhar enquanto você ora. Meu anjo da guarda, enviado por Deus para me proteger desde o primeiro instante da minha existência, eu abro agora a minha alma diante de você. Entrego tudo o que pesou em mim, tudo o que me enfraqueceu e tudo o que alimentou minhas dúvidas. Você conhece minhas batalhas silenciosas, sabe das inseguranças que escondo até de mim mesmo, sabe das vozes que tentam me diminuir, sabe das feridas que deixei guardadas porque não sabia como curá-las. Hoje eu me coloco diante do céu e peço: fortaleça o meu espírito. Meu anjo, retire de mim cada raiz que gerou medo, vergonha, dúvida e hesitação. Limpe minha mente de pensamentos que não vêm de Deus. Rompa as correntes emocionais que me prendiam ao passado. Dissolva lembranças que me paralisavam. Silencie vozes internas que afirmavam que eu não era suficiente. Eu não quero mais carregar aquilo que destrói minha confiança.
Não quero mais viver como alguém que precisa se esconder. Não quero mais me ver como alguém menor do que fui criado para ser. Ilumina meu espírito, Anjo Santo. Toca as áreas que ainda estão sensíveis. Entra onde minha força humana não alcança. Cura as feridas que me tornaram inseguro. Cura as rejeições que me marcaram. Cura as comparações que me diminuíram. Cura os erros que me envergonharam. Cura os medos que eu aceitei como parte da minha identidade. Que cada área da minha alma seja lavada pela luz que vem de Deus e pela proteção que você carrega. Meu anjo, fortaleça minha coragem. Sopre dentro de mim a força que eu havia esquecido. Reacenda minha capacidade de seguir adiante. Me devolva clareza, equilíbrio e firmeza. Que eu caminhe com segurança mesmo quando o caminho parecer incerto. Que eu confie em mim mesmo porque sei que o céu confia em mim. Que eu avance mesmo diante do que me assusta. Que eu me veja com os olhos que Deus usa para me ver. Anjo da guarda, defenda meu coração dos ataques silenciosos que tentam me enfraquecer. Proteja minha mente quando pensamentos negativos tentarem se formar. Proteja meu espírito quando emoções antigas tentarem voltar. Afaste de mim pessoas que alimentam minha insegurança. Aproxime quem fortalece meu propósito. Cerque minha vida com a luz de Deus para que nenhum medo tenha espaço onde há presença divina. Eu peço que você remova de mim a ilusão da incapacidade. Quebre mentiras que eu aceitei como verdade. Dissipe sombras que escondiam minha identidade. Me mostre quem eu sou em Deus. Me lembre da minha força. Me lembre das vitórias que já vivi. Me lembre das batalhas que superei. Me lembre do propósito para o qual fui criado. Me lembre de que não caminho sozinho. Nunca caminhei e nunca caminharei. Anjo fiel, cubra meus passos. Acompanhe minhas decisões. Inspire minhas palavras. Fortaleça meu espírito em cada amanhecer. Que eu acorde com clareza. Durma com paz e viva com propósito. Que cada dia seja mais leve do que o anterior. Que cada escolha seja mais firme. Que cada pensamento seja mais alinhado com o céu. Que cada momento seja guiado pela sua proteção silenciosa e constante. Eu consagro minha mente, minhas emoções e meu espírito à verdade de Deus. Consagro minha vida ao propósito para o qual fui criado. Consagro minhas decisões à luz divina. Consagro meus passos ao caminho que o céu está preparando para mim. Que a insegurança seja removida definitivamente do meu coração. Que o medo não tenha mais domínio sobre minha vida. Que minha força seja restaurada por completo. E que minha identidade espiritual seja consolidada agora, pela presença de Deus e pela ação do meu anjo da guarda. Que esta oração marque um antes e um depois na minha história. Que o céu finalize tudo o que começou. Que eu viva a partir da segurança, da coragem e da firmeza que Deus colocou em mim desde o início. Amém. No próximo tópico, você receberá declarações espirituais poderosas para consolidar essa libertação e transformar de forma definitiva sua identidade. Agora que a oração abriu espaço dentro da sua alma, é momento de consolidar aquilo que o céu iniciou em você. As declarações espirituais são ferramentas poderosas porque alinham sua mente com a verdade de Deus, fortalecem sua identidade, estabilizam suas emoções e selam espiritualmente as áreas que antes eram ocupadas pela insegurança. Declarar é assumir, é afirmar, é tomar posse. Declarar é permitir que a sua alma escute o que Deus diz sobre você e não o que o medo repetiu por tantos anos. Estas declarações precisam ser sentidas, compreendidas e, acima de tudo, acreditadas. Elas não são frases bonitas, são fundamento espiritual. Eu declaro que a insegurança não tem mais espaço dentro de mim. Minha mente está limpa, meu espírito está firme e minha alma está em paz. Tudo o que me diminuía foi removido. Tudo o que me enfraquecia perdeu força. Eu caminho a partir da verdade espiritual e não das emoções instáveis que antes me guiavam. Eu declaro que eu sou livre das vozes internas que me criticavam, me cobravam e me paralisavam. Minha mente agora é guiada pela luz, pela sabedoria e pelo discernimento que vem de Deus.
Eu reconheço pensamentos destrutivos e não permito que eles controlem meu caminho. Eu declaro que minha identidade espiritual está sendo restaurada. Eu sei quem eu sou. Eu reconheço meu valor. Eu aceito minha força. Eu honro minha história. Eu não me vejo mais como alguém frágil, mas como alguém que foi fortalecido pelo céu. Eu declaro que a coragem cresce dentro de mim a cada dia. Uma coragem silenciosa, firme e consciente. Uma coragem que não desaparece porque não é humana. É espiritual. Eu avanço com segurança porque sei que não caminho sozinho. Eu declaro que meus medos estão sendo dissolvidos pela presença divina. Eles não têm mais autoridade sobre mim. Eles não definem minhas decisões. Eles não moldam meu futuro. Eles não me prendem ao passado. O medo perde poder quando eu reconheço a força que Deus colocou em mim. Eu declaro que minha autoestima está sendo realinhada. Eu me respeito. Eu me valorizo. Eu reconheço minhas qualidades. Eu sei que tenho dons, habilidades e uma missão. Eu aceito ser quem Deus me criou para ser, sem pedir desculpas por existir. Eu declaro que minha alma está cheia de paz. Uma paz profunda, estável e constante. Uma paz que permanece mesmo quando o mundo ao redor está agitado. Uma paz que protege minha mente e fortalece meu coração. Eu declaro que minhas decisões serão guiadas pela clareza e não pela dúvida, pela fé e não pelo medo, pelo propósito e não pela insegurança. Eu confio na direção do céu. Eu confio no cuidado do meu anjo da guarda. Eu declaro que meus passos estão protegidos. Todo caminho que eu trilhar será iluminado pela presença divina. Nenhuma armadilha espiritual, nenhuma palavra de desânimo e nenhuma energia contrária terá acesso ao meu espírito. Eu estou guardado. Eu declaro que o passado não determina mais meu futuro. Eu não sou definido pelas experiências que me machucaram. Eu sou definido pelo propósito que Deus escreveu para mim. O passado não me prende. Ele apenas me preparou. Eu declaro que nada poderá diminuir a força que está renascendo dentro de mim. Esta força não é orgulhosa. Ela é equilibrada. Ela é espiritual. Ela me sustenta, me direciona e me fortalece diariamente. Eu declaro que minha vida emocional está sendo reorganizada. Eu não me comparo. Eu não me diminuo. Eu não me envergonho da minha trajetória. Eu não permito que pensamentos destrutivos dominem meu coração. Eu vivo com maturidade. Eu declaro que o meu anjo da guarda está ao meu lado em todos os momentos. Ele me protege, me guia, me acalma e me fortalece. Eu sinto sua presença. Eu percebo seus sinais. Eu reconheço sua atuação silenciosa e constante em minha vida. Eu declaro que estou entrando em um tempo de segurança interna, um tempo de decisões firmes, um tempo de clareza emocional, um tempo de força espiritual. Eu estou pronto para viver sem o peso da insegurança que me acompanhou por tanto tempo. Eu declaro que sou mais forte do que as lembranças que tentaram me destruir. Sou mais sábio do que os erros que cometi. Sou mais corajoso do que os medos que enfrentei. Sou mais preparado do que imaginava. Sou mais guiado do que percebia. Eu declaro que minha vida está alinhada com o propósito divino. Nada que vem para me enfraquecer terá poder sobre mim. Nada que vem para me confundir terá autoridade. Eu sigo firme, porque sei que Deus está comigo e que o meu anjo da guarda me sustenta. Cada uma dessas declarações firma espiritualmente o que foi curado, fortalece o que foi reconstruído e encerra definitivamente o ciclo da insegurança. Quando você declara com convicção, sua alma se posiciona, seu espírito se levanta e sua mente se alinha à verdade divina. No próximo tópico, você receberá um encerramento pastoral repleto de força, acolhimento e luz para selar tudo o que Deus e seu anjo da guarda realizaram até aqui. Agora que sua alma foi trabalhada, que sua mente foi reorganizada e que seu espírito foi fortalecido, este é o momento de fechamento espiritual. O encerramento pastoral existe para selar tudo o que Deus iniciou dentro de você, para confirmar que a cura está em andamento e para estabelecer que o ciclo da insegurança está sendo oficialmente encerrado. O que você viveu aqui não foi apenas um conteúdo,
Foi um processo espiritual, uma reconstrução, uma limpeza, uma reorganização interna guiada pelo céu. E o seu anjo da guarda esteve presente em cada etapa, conduzindo você com firmeza, suavidade e proteção. Escute com o coração. Você não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Algo dentro de você foi restaurado. Você talvez não perceba totalmente ainda, mas existe uma força nova crescendo no seu interior. Uma confiança silenciosa, uma clareza que antes estava escondida, uma maturidade emocional que estava em processo de despertar. A insegurança, que um dia teve tanto poder sobre sua vida, está perdendo espaço a cada instante. Isso não é fruto de esforço humano. Isso é intervenção divina. Quando Deus decide curar, nada impede. Quando Ele decide fortalecer, nada resiste. Eu quero que você entenda a profundidade do que está acontecendo. Não se trata apenas de eliminar sentimentos ruins. Trata-se de devolver sua verdadeira identidade espiritual. Aquela identidade que o mundo tentou ferir, que as experiências tentaram distorcer, mas que Deus guardou intacta no fundo da sua alma. A identidade de alguém forte, sensível, capaz, guiado, protegido, amado e escolhido. Deus não cria obras frágeis, Ele cria obras firmes, e você é uma delas. Por isso receba esta verdade. A insegurança não tem autoridade para ditar os próximos capítulos da sua vida. Ela não tem permissão para definir suas escolhas, sua postura, seus relacionamentos ou seus sonhos. A partir deste ponto, quem conduz sua caminhada é sua força espiritual, sua clareza renovada e a proteção constante do seu anjo da guarda. Se antes você hesitava, agora você será mais firme. Se antes você duvidava, agora você terá clareza. Se antes você temia, agora você caminhará com confiança. A vida ainda terá desafios, mas a diferença é que você não enfrentará mais esses desafios com a mesma mente, com o mesmo coração e com o mesmo espírito de antes. Você está fortalecido. O céu reorganizou sua estrutura interna. A luz dentro de você cresceu. O medo diminuiu. A insegurança perdeu espaço. Você vai perceber isso na prática nos próximos dias. Situações que antes te abalavam terão menos impacto. Palavras que antes te feriam já não vão te atingir da mesma forma. Momentos que antes te paralisavam serão enfrentados com mais segurança. O que o céu fez dentro de você começará a se refletir em sua vida externa. E não esqueça, seu anjo da guarda continua ao seu lado, mais ativo do que antes. Ele não apenas protege, ele fortalece, ele ensina, ele guia, ele alerta, ele abre caminhos, ele fecha portas que não servem. Ele sustenta seu espírito nos dias difíceis. Ele te lembra silenciosamente da força que Deus colocou dentro de você. Ele estará presente em cada passo que você der. Sempre atento, sempre fiel, sempre ao seu lado. Por isso, caminhe agora com confiança. Não pela força dos seus sentimentos, mas pela força espiritual que Deus reacendeu dentro de você. Não pela imagem distorcida que a insegurança tentou criar, mas pela identidade verdadeira que o céu confirma hoje. Não pela aprovação dos outros, mas pela certeza de que Deus te sustenta, te guia e te levanta sempre que necessário. Confie nesse processo. Confie nessa cura. Confie nessa luz. Abrace esta nova fase da sua vida com coragem. Permita-se viver com segurança. Permita-se tomar decisões com firmeza. Permita-se crescer sem medo. Permita-se ser quem você sempre foi, mesmo quando a insegurança tentou esconder isso. Você está entrando em um tempo de estabilidade interna, de clareza emocional, de força espiritual e de confiança madura. Isso não é apenas promessa, é realidade. Que Deus abençoe sua mente, que Deus fortaleça seu coração, que Deus proteja seus caminhos, que Deus ilumine sua jornada e que o seu anjo da guarda continue sendo a presença fiel que te acompanha todos os dias, te protegendo, te guiando e te lembrando de quem você é diante do céu. No último tópico, você receberá a chamada final emocional, que reforça sua transformação
e convida você a espalhar esta luz para outras vidas que também precisam de cura. Você chegou até aqui, e isso não foi por acaso. Nada neste conteúdo aconteceu por coincidência. Cada palavra, cada reflexão, cada oração e cada declaração foi guiada para tocar áreas internas que estavam aguardando cura há muito tempo. Este é o momento final, mas não é o fim do processo. É o início de uma nova forma de caminhar pela vida. O início de uma fase onde a insegurança deixa de ser parte da sua identidade e passa a ser apenas uma lembrança distante, um capítulo encerrado pelo céu e substituído por força, clareza e coragem. Algo mudou dentro de você. Talvez ainda não esteja totalmente nítido. Talvez você ainda esteja tentando compreender tudo o que sentiu. Talvez ainda esteja assimilando as verdades que despertaram sua alma. Mas você sabe, no fundo do seu espírito, que algo foi reorganizado, que algo foi curado, que algo foi fortalecido, que algo foi devolvido. E esse algo é você mesmo, sua essência, sua força, sua identidade espiritual. O que estava fragmentado começou a ser unido. O que estava enfraquecido começou a ser reconstruído. O que estava silencioso começou a ganhar voz novamente. A insegurança tentou te convencer de que você era menor do que realmente é. Tentou te fazer esquecer o valor que Deus colocou em você. Tentou te impedir de enxergar a força que sempre existiu aí dentro. Mas você perseverou. Você buscou ajuda. Você abriu espaço para o céu agir. E agora está vivendo o início de uma libertação profunda. O tipo de libertação que muda comportamentos, que transforma pensamentos, que fortalece emoções e que devolve identidade. Você está se tornando a versão mais forte, mais equilibrada e mais alinhada de si mesmo. E existe algo importante que você precisa compreender agora. Aquilo que Deus faz em você não é apenas para você. O céu nunca age de forma isolada. Toda cura, toda libertação, toda restauração e toda transformação carrega um propósito maior. E uma parte desse propósito é alcançar vidas que ainda estão presas nas mesmas dores que você enfrentou. Existem pessoas ao seu redor que estão lutando silenciosamente contra a insegurança. Pessoas que sorriem por fora e desmoronam por dentro. Pessoas que carregam pensamentos que as enfraquecem todos os dias. Pessoas que nunca aprenderam a reconhecer sua própria força. Pessoas que se perderam em meio às vozes internas que as diminuem. Você agora é luz para essas pessoas. Você agora tem algo precioso para entregar. Uma palavra, um gesto, um exemplo, um conteúdo, um compartilhamento. Às vezes, um simples vídeo como este é tudo o que alguém precisa para respirar novamente, para recuperar esperança, para lembrar que não está sozinho. E você pode ser o instrumento que vai colocar esse vídeo nas mãos de alguém que está à beira de desistir. Não subestime isso. Deus usa pequenas ações para causar grandes transformações. Por isso, eu te peço com toda sinceridade, se este conteúdo tocou você, se trouxe paz, se trouxe força, se trouxe clareza, se trouxe cura, envie-o para alguém que precisa dessa mesma luz. Compartilhe este vídeo com quem está sofrendo em silêncio, com quem perdeu a confiança, com quem vive preso ao medo, com quem esqueceu quem é. Você pode ser a ponte entre alguém e a cura que o céu quer derramar sobre essa vida. E lembre-se de algo essencial. Você pode voltar aqui sempre que precisar, sempre que sentir sua força vacilar, sempre que a insegurança tentar ressurgir, sempre que uma situação te abalar, sempre que a dúvida quiser ganhar espaço. Este conteúdo é uma porta aberta para você retornar e ser renovado novamente. Nada que o céu faz se perde. Tudo permanece como semente, e toda semente, quando regada, floresce. Caminhe com confiança, caminhe com clareza, caminhe com uma nova postura diante da vida. Você não está mais carregando o peso emocional que te aprisionava. Você está sendo guiado, protegido e fortalecido todos os dias. Seu anjo da guarda continua ao seu lado, atento e ativo, preparando seus passos
iluminando seu caminho e consolidando sua força espiritual. Que você viva este novo tempo com coragem. Que você tome decisões firmes. Que você avance com maturidade. Que você reconheça o valor que carregou desde o início. Que você honre a transformação que o céu realizou em você. E que, daqui para frente, nenhuma insegurança tenha poder sobre sua história. Agora respire fundo, levante sua cabeça e siga. O céu está com você. E você está pronto.